O mistério da sua existência. Você já se sentiu completamente invisível, como se ninguém realmente te conhecesse, entendesse suas lutas mais profundas, seus medos mais secretos ou seus sonhos mais íntimos? Em um mundo barulhento, onde a superficialidade muitas vezes grita mais alto, a ideia de ser plenamente conhecido pode parecer assustadora ou, para muitos, um sonho distante. Mas e se eu te dissesse que existe um texto milenar que revela uma verdade tão profunda, tão pessoal, que é capaz de transformar a maneira como você se vê e como você enxerga a sua própria existência? Hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e pessoais da Bíblia, o Salmo 139. Uma poesia que não apenas responde a essas perguntas existenciais, mas as transcende, mostrando que não só somos conhecidos, mas somos amados, guiados e projetados por uma inteligência e um amor que desafiam nossa compreensão. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e admiração por um Deus que é muito mais próximo do que você imagina. Por que o Salmo 139 é tão poderoso? O Salmo 139, atribuído ao rei Davi, é uma obra-prima da literatura hebraica e da teologia. Não é apenas um poema, é uma oração, uma meditação e uma declaração de fé que aborda temas centrais da experiência humana e da relação com o divino. Ele nos fala sobre a onipresença de Deus. Ele está em todo lugar. A onisciência de Deus. Ele sabe de tudo. E a onipotência de Deus. Ele pode fazer tudo, mas o faz de uma maneira incrivelmente pessoal e íntima. Este salmo é frequentemente chamado de hino à onisciência e onipresença de Deus, mas eu prefiro pensar nele como o hino à sua identidade. Ele nos revela que antes mesmo de darmos o primeiro suspiro, antes mesmo de termos uma forma definida, Deus já nos conhecia. E o mais surpreendente, Ele ainda nos conhece. Vamos dividir este salmo em 4 sessões principais para facilitar nossa compreensão e absorção dessas verdades transformadoras. Deus me conhece profundamente. Versículos 1-6. Vamos começar com os primeiros versículos, que são um soco no estômago da nossa autopercepção e da nossa privacidade. Davi começa com uma afirmação audaciosa. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sondar significa examinar minuciosamente, investigar. Não é um olhar casual, mas uma busca profunda. Deus não apenas me vê, Ele me sonda. Ele conhece cada camada do meu ser. Ele sabe quando me sento para descansar e quando me levanto para minhas atividades diárias. E o mais chocante, de longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que uma ideia se forme completamente em nossa mente, antes que a verbalizemos, Deus já a conhece. Ele não precisa de pistas, de conversas ou de linguagem corporal. É um conhecimento direto, intrínseco. Isso é uma verdade que pode gerar 2 reações: conforto ou desconforto. Conforto para aqueles que buscam a Deus e desejam ser plenamente compreendidos. Desconforto para aqueles que preferem manter certas áreas da vida em segredo, longe do olhar divino. Mas a intenção aqui é de amor, não de vigilância punitiva. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, já a conheces por inteiro, Senhor. Davi continua a aprofundar essa ideia de conhecimento total. Esquadrinhar é investigar detalhadamente. Deus acompanha cada passo, cada jornada, cada pausa. Ele conhece nossos hábitos, nossas rotinas, nossas direções. Ele não se limita a saber o que fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. E o verso 4 reforça o quão abrangente é esse conhecimento da nossa mente e do nosso coração. Antes que a palavra saia, Ele já sabe. Não há engano possível, não há disfarce eficaz. Ele conhece nossa intenção,
nossa motivação mais profunda. Pense nisso. Quantas vezes tentamos esconder nossos verdadeiros sentimentos ou intenções dos outros? Deus vê através de tudo, e Ele faz isso com amor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Aqui, a imagem se torna ainda mais poética e protetora. Tu me cercas por trás e pela frente. Deus não está apenas nos observando de um ponto distante. Ele nos envolve, nos cerca completamente. Estamos imersos na sua presença. A imagem de pões a tua mão sobre mim fala de posse, de cuidado, de proteção e de bênção. É uma mão que guia, que sustenta, que defende. E Davi, em um momento de pura reverência, exclama: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Ele reconhece a grandeza e a incompreensibilidade do conhecimento divino. Não é algo que podemos entender completamente com a nossa mente limitada, mas é algo que podemos experimentar e confiar. É um conhecimento que nos excede, que nos maravilha e que nos convida à humildade e à adoração. Como você se sente sabendo que existe alguém que te conhece assim por completo? É um alívio ou uma intimidação? Pense no quão transformador é viver sabendo que nada do que você é ou faz é invisível para Deus. Não posso me esconder de Deus. Se a primeira sessão nos mostrou o quão profundamente Deus nos conhece, a segunda nos revela o quão inescapável é a sua presença. Davi faz uma série de perguntas retóricas que sublinham a onipresença divina. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. As perguntas de Davi são um desafio para a nossa própria imaginação. Podemos tentar nos esconder em nossos segredos, em nossos vícios, em nossa solidão. Mas o Salmo nos diz que não há esconderijo. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? O Espírito de Deus é a sua presença ativa no mundo. Para onde poderia fugir da tua presença? Não há lugar físico ou espiritual onde a presença de Deus não esteja. Davi ilustra isso com extremos. Se eu subir aos céus, lá estás. O céu, morada de Deus, claro que Ele estaria lá. Mas a parte surpreendente é: se eu fizer a minha cama na sepultura, Seol, também lá estás. Nem mesmo a morte, o lugar de maior isolamento e esquecimento para a mente humana, é um refúgio da presença de Deus. Isso nos dá uma esperança imensa sobre o que acontece após a vida, mas também a certeza de que mesmo nos momentos de maior escuridão, Deus não nos abandona. Se eu levantar voo com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Davi usa imagens poéticas de velocidade e distância. Asas da alvorada fala da rapidez com que o sol cruza o céu. Extremidade do mar representa o lugar mais distante e isolado que se poderia imaginar na época. Ele está dizendo: mesmo que eu pudesse viajar para os confins do universo em um piscar de olhos, a tua presença me alcançaria. E mais do que apenas me alcançar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não é uma presença passiva, mas ativa. É uma mão que guia, que protege e que dá força. É um lembrete de que não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando, a mão de Deus está conosco, pronta para nos erguer e nos direcionar. Se eu disser: certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, as próprias trevas não são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui Davi aborda a escuridão, não apenas a física, mas a escuridão das nossas almas.
dos nossos segredos, dos nossos pecados, das nossas depressões. Às vezes pensamos que podemos esconder coisas na escuridão, que a ausência de luz nos tornará invisíveis. Mas para Deus, as trevas não são um obstáculo. As próprias trevas não são escuras para ti. A noite brilhará como o dia. Para Ele, não há diferença entre luz e escuridão no que diz respeito ao conhecimento. Tudo é transparente. O que nos parece um abismo de escuridão é para Deus tão claro quanto o meio-dia. Esta é uma mensagem de esperança para aqueles que estão na escuridão. Significa que mesmo no fundo do poço, Deus nos vê e está lá. Significa que não há vergonha ou culpa que possamos esconder dele. É um convite para trazer tudo à sua luz, sabendo que ele não se surpreende e não nos abandona. Já se sentiu tão perdido ou em um lugar tão sombrio que pensou que ninguém poderia te encontrar? Este salmo nos assegura que mesmo nesses lugares, Deus está lá, pronto para te guiar e te sustentar. Fui formado de forma assombrosa e maravilhosa. Esta é talvez a seção mais celebrada e citada do Salmo 139, focando na maravilha da criação individual de cada ser humano. É uma declaração poderosa sobre o nosso valor intrínseco. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com toda a certeza. Aqui Davi nos transporta para o momento da nossa origem. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. A palavra tecer é incrivelmente descritiva. Como um artesão habilidoso tece um tapete complexo com fios variados e cores diversas, Deus teceu cada um de nós. Cada fibra, cada órgão, cada característica, cada complexidade do nosso ser foi cuidadosamente planejada e executada por Ele. Somos uma obra de arte divina, não um acidente. E a resposta de Davi a essa revelação é de louvor. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com toda a certeza. A NVI usa modo especial e admirável. Outras traduções dizem feito de modo assombroso e maravilhoso. A palavra hebraica para assombroso ou admirável implica algo tão extraordinário que evoca temor e reverência. Não somos produtos de uma linha de montagem, mas criações únicas, repletas de propósito e detalhes divinos. Isso é a base da nossa autoestima e do nosso valor. Não no que fazemos, mas no que somos, como fomos criados por Deus. Os meus ossos não te estavam encobertos quando fui formado no oculto, feito à mão como um bordado em profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Todos os dias de minha vida foram registrados em teu livro, antes mesmo que um deles existisse. A imagem continua. Os meus ossos não te estavam encobertos quando fui formado no oculto. Mesmo no ambiente escuro e secreto do ventre materno, Deus tinha total visibilidade. Ele não precisou esperar o nascimento para nos conhecer. Ele nos viu em formação, em cada estágio de desenvolvimento, como um arquiteto que vê a estrutura de um edifício antes mesmo da primeira pedra ser assentada. A analogia de feito à mão como um bordado em profundezas da terra é linda. Profundezas da terra é uma metáfora para o ventre, um lugar misterioso e oculto, mas onde a vida é meticulosamente criada. É uma imagem que evoca a complexidade e a beleza da formação humana, comparável aos trabalhos mais intrincados da natureza ou da arte. E então, um verso que fala sobre predestinação e propósito. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Todos os dias de minha vida foram registrados em teu livro antes mesmo que um deles existisse. Antes mesmo de termos uma forma, de termos um nome, de darmos um passo, Deus já tinha um plano para nós.
Nossos dias não são aleatórios. Eles foram contados, escritos em um livro divino. Isso não significa que não temos livre-arbítrio, mas sim que há um propósito, um design original para cada um de nós. Isso nos dá uma sensação de segurança e direção, sabendo que nossa vida tem um significado maior. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Davi se maravilha com a quantidade e a qualidade dos pensamentos de Deus a seu respeito. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Os pensamentos de Deus sobre nós não são pensamentos de condenação, mas de amor, de cuidado, de bem-estar. Eles são preciosos, de grande valor, e a quantidade é imensurável, mais do que os grãos de areia. É uma imagem de infinitude. Enquanto contamos um por um, Deus já pensou em milhões de outros. Se eu terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Isso sugere que os pensamentos de Deus para nós são contínuos, incessantes, e que sua presença é tão constante quanto seus pensamentos. Ele nunca para de pensar em nós, de se importar, de planejar para o nosso bem. É uma declaração de amor e dedicação divinos que nos envolve a cada instante. Imagine que o Criador do Universo passa incontáveis pensamentos amorosos sobre você, sua vida e seu futuro. Quão diferente seria o seu dia se você vivesse com essa consciência. Clamor por justiça e integridade. Após toda essa admiração pela natureza de Deus, Davi faz uma transição abrupta, mas importante. Ele expressa um desejo de justiça e um pedido de autoexame. Esta sessão pode parecer um pouco diferente do que vimos até agora, mas ela se conecta à ideia de um Deus que tudo vê e tudo sabe. Quem dera aniquilasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, pois falam de ti com malícia. Em vão os teus inimigos se rebelam contra ti. Davi, como rei e líder, expressa uma paixão pela justiça de Deus. Ele não está desejando a morte de pessoas gratuitamente, mas sim que a maldade e a rebelião contra Deus sejam erradicadas. Ele quer que aqueles que falam de ti com malícia e que se rebelam contra ti sejam confrontados pela justiça divina. Este é um eco da preocupação de Davi com a honra de Deus e a pureza da nação. É importante notar que este não é um chamado à vingança pessoal, mas um anseio pela retidão de Deus prevalecendo. Ele está se alinhando com a justiça divina contra o mal. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não abominam os que se levantam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Este é um dos versículos mais desafiadores do Salmo 139 para a sensibilidade moderna. Tenho por eles ódio implacável. À primeira vista, parece contradizer o mandamento de amar os inimigos. No entanto, o contexto bíblico nos ajuda a entender. Davi não está odiando pessoas por sua etnia, status ou falhas pessoais. Ele está expressando um ódio profundo pelo mal, pelo pecado, pela rebelião ativa e consciente contra Deus. Ele se identifica de tal forma com Deus que o que ofende a Deus o ofende também. É um zelo pela santidade de Deus, não um rancor pessoal. No Novo Testamento, somos ensinados a amar as pessoas, mas a odiar o pecado. O ódio de Davi é direcionado àqueles que são inimigos de Deus e de sua retidão, não inimigos pessoais que podem ser perdoados e amados. Ele anseia pela pureza e pela justiça no mundo, algo que só Deus pode trazer plenamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Após expressar seu desejo de justiça, Davi retorna à introspecção e à humildade. Ele não se considera perfeito. Em vez de apontar apenas para os outros, ele se abre para o mesmo escrutínio divino que descreveu nos primeiros versículos.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele convida Deus a fazer o que ele já faz, examinar cada canto do seu ser. Este é um ato de profunda confiança. Ele não tem medo de que Deus encontre falhas, porque ele deseja ser purificado. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não quer viver em pecado ou desviar-se do propósito de Deus. Ele pede para ser guiado para o caminho eterno, o caminho da vida, da verdade, da retidão e da eternidade com Deus. É uma oração que todos nós deveríamos fazer, um convite para Deus nos moldar e nos direcionar para o seu melhor plano. A oração de Davi por autoexame é um lembrete de que, mesmo com todo o conhecimento e amor de Deus, nossa parte é buscar uma vida de integridade. Que caminho mau você pediria para Deus remover de sua vida hoje? O Salmo 139 em sua vida. Hoje, o Salmo 139 não é apenas uma bela poesia antiga. É uma fonte de verdade e vida para cada um de nós hoje. Vamos resumir as mensagens-chave e como podemos aplicá-las. Consolo inigualável. Você nunca está sozinho. Em sua alegria, sua dor, sua confusão, sua solidão, Deus está lá. Ele te conhece, te cerca e te sustenta. Encontre paz nessa presença constante, propósito e valor intrínseco. Você não é um acaso. Você foi tecido, feito de modo assombroso e maravilhoso por um Criador que tinha um plano para você antes mesmo do seu nascimento. Sua identidade e seu valor não vêm do que você faz ou do que os outros pensam, mas de quem Deus te criou para ser. Segurança e proteção divina. Não há esconderijo para o pecado ou para a vergonha, mas também não há lugar para onde a graça de Deus não possa te alcançar. Em seus dias mais sombrios, a luz de Deus ainda brilha. Em suas jornadas mais distantes, a mão de Deus ainda te guia. Chamado à integridade, como um Deus que tudo sabe e tudo vê, somos convidados a uma vida de honestidade e autenticidade. A oração "Sonda-me, ó Deus" é um convite para que Ele nos purifique e nos guie para o caminho que leva à vida eterna. É um ato de humildade e confiança, confiança em meio à injustiça. O anseio de Davi pela justiça nos lembra que Deus se importa com a retidão e que Ele agirá contra o mal. Podemos descansar na certeza de que a justiça prevalecerá, mesmo que não a vejamos imediatamente. O Salmo 139 é um espelho que reflete a majestade de Deus e a maravilha da sua criação. Você, que a verdade desse salmo te liberte